Eu nunca pensei que fosse tão difícil ficar sem fazer nada. O tempo se arrasta e o cérebro fica confuso por causa do vazio. Se você já sonhou com uma vida despreocupada onde não faz nada, é melhor largar esse sonho estúpido. Meu nome é Rhonda e quero contar como caí na armadilha da minha própria preguiça. Acabei de concordar com uma experiência que quase me deixou louca. Então, pessoal, aqui está minha história sobre como eu não fiz nada por vários dias e ao mesmo tempo ganhei dinheiro. Quanto a mim, sou preguiçosa. Na verdade, tenho um monte de talentos. Eu desenho muito bem num tablet gráfico, tenho uma imaginação desenvolvida e constantemente crio quadrinhos na minha mente. Eu tenho facilidade com idiomas e sou ótima em criar histórias. O único problema é que eu sou preguiçosa demais para desenvolver tudo. Quando me sento para desenhar no Photoshop, eu fico preguiçosa para desenhar linhas, escolher cores ou sombras corretamente. Uma vez comecei a escrever um livro, na minha mente. Eu criei o mundo inteiro e os personagens, mas quando comecei a escrever, perdi o entusiasmo. Eu também tentei aprender línguas estrangeiras, mas não fui além do básico. E essa é a história da minha vida. Na verdade, nunca me preocupei, mas meus pais se incomodaram. Eles consideravam que eu era uma criança promissora que podia ser muito boa se parasse com a preguiça. Eles constantemente me ensinavam e diziam que eu arruinaria meu futuro assim, mas eu não liguei. Eles estão sempre exagerando as coisas e dramatizando. Eu sempre acreditei que dá para fazer dinheiro sem suar. Por que não? Olha só o TikTok, cheio de blogueiros que não fazem nada, mas ganham milhões. Porque eles são capazes e eu não. E esse foi o meu lema, até isso acontecer na minha família. Devido à crise na fábrica onde meus pais trabalhavam, seus salários foram cortados. Começaram greves, demissões em massa, processos. Mas as autoridades não puderam fazer nada. Disseram que não havia dinheiro disponível. Meus pais não podiam desistir porque tinham a mim vários empréstimos. Eles me pediram ajuda para conseguir um emprego de meio período depois das aulas, já que todo o dinheiro estava sendo gasto em comida. Eu encontrei um emprego no cinema, mas não fiquei muito tempo, porque eu era preguiçosa demais para ir trabalhar. No começo, eu inventei desculpas. Dizia que tinha doenças fictícias, e depois eu parei de me importar. Então eu fui demitida. Bem, na verdade, eu nem liguei muito. Eu era acostumada a gastar da minha mesada, e isso era ótimo para mim. Por que eu tinha que ir para outro lugar depois da aula? Porque meus pais não conseguem outro emprego? Essas perguntas me incomodavam quando eu estava deitada no sofá, enquanto minha mãe, depois de trabalhar, preparava o jantar. Nem me ocorreu de pensar em ajudá-la. Ai, que tola que eu costumava ser! Meus pais não disseram nada. Provavelmente perceberam que eu era inútil. Ou talvez tiveram vergonha de pedir a filha adolescente para trabalhar quando ela já tinha problemas suficientes nos estudos. Mas, de uma forma ou de outra, eu ainda queria um dinheiro extra. Eu encontrei uma vaga perfeita. Era um tipo de experimento e a participação envolvia um pagamento generoso. A exigência era não fazer nada por uma semana inteira. Se uma pessoa pudesse lidar com isso, ela ganhava $7.000. Uau! Isso era ótimo! Era literalmente um trabalho dos sonhos, que exigia ser preguiçosa e ganhar um bom dinheiro ao mesmo tempo. Mas houve um acréscimo. Dizia que se uma pessoa desistisse, ela não recebia nada. Isso é uma bobagem, eu pensei. E eu respondi à vaga. E eu fui contratada. Depois de assinar todos os papéis, fui levada para uma sala espaçosa, com tudo o que você podia querer. Uma TV, um computador poderoso, uma coleção de videogames, PlayStation, um modelo novo do iPhone, telas, tintas e uma biblioteca. Resumindo, tudo para se divertir. Mas eu era proibida de usar tudo. Eu só podia deitar, sentar, ir no banheiro ou vagar pelo quarto. E é isso. Mas tudo bem, eu estava bem com essas condições. O primeiro dia correu bem. Eu nem notei como tinha passado. O dia todo deitada no sofá, cochilando, pensando e cochilando de novo. Eu só fui para a cama quando já era mais de meia-noite. Mas o segundo dia foi muito mais difícil. Eu não queria mais me deitar.
Meu corpo inteiro estava dormente. É bom que eu tenha sido autorizada a me aquecer também. Senão eu teria morrido pelo peso nos meus músculos. Mas depois do aquecimento, eu percebi que não sabia como fazer para aguentar não fazer nada por mais tempo. Tudo ao meu redor estava me atraindo. De repente, eu queria ler todos os livros, jogar ou desenhar. Eu estava pronta para limpar tudo. Mas, em vez disso, eu estava no sofá, olhando para um ponto na parede, às vezes olhando o relógio, esperando a meia-noite para poder dormir. Mas o tempo parecia ter parado. O relógio se movia muito lentamente e eu estava enlouquecendo com a ociosidade. Mas esse dia terrível chegou ao fim e fui para a cama pensando no que fazer amanhã. E, bem, eu não fiz nada. Eu andei por aí, olhei os pequenos detalhes de diferentes objetos. Eu até tentei adiantar o café da manhã, almoço, jantar, para não ficar sem fazer nada. Eu podia comer, mas isso não me salvou. No final, eu caí em prantos. Eu estava muito solitária e triste. Eu queria uma conversa, pelo menos com alguém. Meus amigos, pais, eu sentia tanta falta. À noite, eu contei todos os livros na prateleira e tinha 48, além de 36 tubos de tinta e 32 quadrinhos. Eu também contei as flores no papel de parede. Havia 2036. Depois dessa descoberta, eu comecei a me preocupar com a minha sanidade. Parecia que eu comecei a enlouquecer lentamente. No quarto dia, eu comecei a perceber que eu era uma completa idiota com meus pais, a quem me recusava a ajudar. Eles trabalhavam e voltavam cansados, e faziam todas as tarefas, enquanto eu deitava no sofá. Meus pensamentos desapareceram quando o computador ligou. No começo, eu pensei que eu tinha enlouquecido. E eu estava imaginando. Mas não foi isso. Começou mesmo a funcionar. Ai, meu Deus, tem fantasmas aqui! Eu comecei a tremer e olhar em volta, esperando ver objetos flutuando. Mas era bem simples. As pessoas que faziam esse experimento podiam ligar remotamente os dispositivos. Eles ligaram o computador e acharam que eu ia cair nessa armadilha. Assim que me afastei do computador, estava constantemente tentando virar para ele novamente. E mesmo inconscientemente fui até ele, a fim de pressionar um botão no teclado ou mover o mouse. E então meu jogo favorito começou. Não, eu queria tanto jogar com meu bruxo favorito. Eu estava fascinada pela imagem e queria sentar numa cadeira perto do computador e desfrutar do jogo. Mas eu tinha força de vontade para resistir. Deitei no sofá com os olhos fechados, ouvindo a música do menu e quase chorando. Os experimentadores não pararam aí. No dia seguinte, um homem entrou no meu quarto e começou a desenhar na minha frente. Havia um segundo cavalete por perto, e eu queria pintar ou fazer alguma coisa, não só sentar no sofá e olhar o relógio. O tic-tac me irritava. Uma vez eu quase o quebrei, mas infelizmente eu não tinha permissão para danificar o equipamento. Senti o cheiro da tinta, ouvi o barulho do pincel na tela e até cheguei ao cavalete e peguei o tubo de tinta. Eu não me importava com nada, nem dinheiro, nem pobreza na minha família, nem os dias desperdiçados aqui. Eu só queria pintar. E então eu puxei minha mão bruscamente. Bem, já passei por tanta coisa, eu não ia desistir. 5 dias ficaram para trás, e só faltavam 2. Teria sido uma pena ter desistido naquele momento e perdido meu progresso. Eu voltei pro sofá e observei com inveja enquanto a pessoa pintava. Eu não conseguia dormir nem de noite porque eu tinha muita energia. Eu fechava os olhos por algumas horas e então, de novo, meu dia começava sem rumo. Por causa disso, eu tinha muita dor de cabeça. Meus pensamentos ficavam confusos. Eu mal conseguia manter os olhos abertos e ficava lenta durante o dia. Mas à noite eu tinha um fluxo de energia. Essa noite foi muito difícil. Eu só dormi meia hora. E de manhã, o café da manhã e remédio para enxaqueca foram trazidos para mim. Eu tentei dormir durante o dia, mas eu falhei porque um homem entrou no quarto. Ele sentou do meu lado e começou a ler Harry Potter. Ai, não, eu disse que eu não tinha terminado no questionário. E essa pessoa estava lendo as últimas páginas.
Eu estava tão ansiosa para saber como a história terminava. Eu estava prestes a arrancar esse livro dele e ler tudo. Em casa eu parei no meio por causa da preguiça. E naquele momento eu queria reler só para manter a mente ocupada. O homem fechou o livro, olhou para mim chocado. Que história! Ele exclamou e me entregou o livro. Eu o agarrei e comecei a virar as páginas até o fim. E de repente eu joguei no chão. Eles quase conseguiram terminar o experimento, mas eu não sou fraca. Só faltava um dia e meio para eu terminar isso. Não vou arriscar tudo por um livro. Na verdade, o último dia não foi tão terrível quanto os outros. Embora o tempo tenha passado muito mais lento devido à antecipação e à impaciência para finalmente sair de lá. Mas eu fiquei deitada e até consegui dormir algumas horas durante o dia. Mas à noite eu fiquei vagando e observando o relógio, esperando o momento que seria 8 da manhã. E então, a hora chegou. Finalmente eu ia sair dali. Você não tem ideia de como eu estava feliz em ver meus pais. Abracei mamãe e o papai firmemente e os beijei, dizendo o quanto sentia falta deles e o quanto eu tinha mudado. Eu não me importava em estar cansada. E no mesmo dia, achei um emprego num café para ajudar meus pais e arrumei toda a casa, que eu nunca tinha feito antes. Normalmente eu só limpava meu quarto e a sala, e muito mal. E agora estava um brinco, e isso me deu tanto prazer. Os meus pais ficaram chocados, porque eu não os deixei fazer nada. A propósito, parei de deixar tudo que eu estava fazendo no meio. E agora eu vou até o fim. Como resultado, meu desenho no Photoshop foi terminado. E eu não escrevi só 5, mas 15 páginas do livro, e não ia desistir. Até aprendi novas línguas durante 1 hora. Eu estou bem animada com isso. E tento não ser tão preguiçosa como antes. E foi assim que eu ganhei $7.000 pela ociosidade. Mas no final, junto com o dinheiro, ganhei algo mais valioso. Ou seja, uma lição de vida. Toda essa preguiça não leva a lugar nenhum. Só a estagnação. Você pode não fazer nada, mas não o tempo todo. É melhor você se desenvolver. Você seria capaz de não fazer nada por uma semana? Conta aqui nos comentários. Clica no botão de like e compartilhe com seus amigos.